No vídeo de hoje vamos falar sobre os 14 sintomas de mediunidade e você vai descobrir se você é médium ou não. Se você tem interesse por assuntos de mediunidade, espiritualidade, sente o chamado de desenvolver a sua mediunidade, ao longo desses próximos dias eu vou trazer vídeos que vão te ajudar na sua jornada mediúnica. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas de mediunidade. Na sexta-feira falaremos sobre a clarividência na jornada evolutiva e no dia 5, no domingo, eu vou trazer o vídeo sobre como eu me conecto com os meus guias espirituais diariamente na minha casa. Então, se você não é inscrito, não é inscrita no meu canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para que você receba as notificações dos meus próximos vídeos. Aqui no meu canal também eu já tenho uma playlist com alguns vídeos onde eu falo sobre a mediunidade. Convido você a, depois desse vídeo, você assistir esses outros vídeos sobre mediunidade e aproveito também para pedir para você que você deixe a sua curtida para que esse conteúdo de expansão da consciência possa chegar em mais corações. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 14 sintomas de mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade de você se conectar com um plano espiritual. É você ser um médium entre o céu e a terra. E você é um ser espiritual vivendo uma experiência na matéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é um ser espiritual e é da sua natureza ter esse contato com a espiritualidade. Afinal de contas, você também é a espiritualidade. Todos nós temos esse potencial mediúnico, porém, alguns podem estar adormecidos dentro de você ou não. Se você é um ser espiritual, isso significa que você precisa cuidar além do seu templo, que é o seu corpo, além do seu mental, emocional, mas você também precisa cuidar, nutrir e se conectar com o seu espírito. E quando você começa a negligenciar ou deixar de lado essa conexão, esse cuidado com o seu espírito, algumas situações começam a surgir para que você desperte para quem você é e para que assim você comece a desenvolver o seu campo espiritual. O despertar espiritual é também o despertar de quem você é, e você é um ser espiritual. Então, é um chamado para você se alinhar com o seu propósito, com a sua missão, com o seu desenvolvimento pessoal. Porque uma das suas missões aqui na Terra é a sua cura. E a mediunidade, ela é uma ferramenta de trabalho interno. É uma ferramenta para você usar nos seus próprios processos, para você se tornar o seu mestre interior. Então pode ser que você esteja passando por alguns sintomas que estão te alertando que você é médium e que você precisa parar, olhar para isso e que está na hora de você desenvolver essa sua capacidade mediúnica. E eu gosto de lembrar que o sintoma, ele não é a mediunidade. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, quais são os sintomas de mediunidade. Algumas pessoas, elas ficam com medo, porque estão passando por alguns sintomas desconfortáveis. Mas vocês precisam entender que, enquanto você não olhar para essas questões, para esses sintomas, para essas manifestações, esse processo desregulado vai continuar. Esses sintomas vão continuar para que você olhe e se desenvolva. Se tá ruim, é porque você está fazendo a egípcia, fingindo que não tá vendo. E ao desenvolver, você vai aprender a lidar com isso. Você terá autonomia sobre a sua mediunidade e não mais sofrer. Porque é uma crença errônea acreditar que mediunidade é sofrimento. Sofrimento é não saber lidar com ela.
mas precisamos entender que para desenvolver a mediunidade precisa ser de uma forma consciente e de forma elevada. Porque imagina que quem está com a mediunidade desregulada, o emocional está abalado, as energias estão desreguladas. Se você faz o desenvolvimento sem uma metodologia, sem um preparo, sem um ancoramento, esse processo pode ser doloroso. Por isso, eu digo que é possível sim você desenvolver a sua mediunidade fora da religião, fora de um centro, fora de um templo, mas não sem uma base, não sem consciência. Então, o desenvolvimento mediúnico vai muito além. Ele requer conhecimento, base sobre a espiritualidade, sobre energias, influências, ataques psíquicos, vibrações, corpos sutis, corpos multidimensionais, chakras, mas também autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e equilíbrio emocional. E é exatamente isso que você vai aprender comigo na Jornada Despertar Mediúnico. Estamos na segunda edição dessa imersão incrível. As aulas já estão disponíveis na plataforma. Quem entrar nessa edição especial terá 3 aulas bônus: Missão Espiritual dos Animais, Crianças da Nova Era e Extraterrestres. Na descrição desse vídeo estão todas as informações sobre essa jornada que já estão com as inscrições abertas e irão se encerrar no dia 10 de novembro. Então, se você sente de desenvolver a sua mediunidade com consciência de forma elevada, vai depois do vídeo nas descrições para você ter mais informações e se inscrever na Jornada Despertar Mediúnico. E vamos falar agora sobre os 14 sintomas de mediunidade. Se você tiver pelo menos 3 ou 5 sintomas que eu vou listar aqui, significa que a sua mediunidade está aflorando, está aflorada e está pedindo para que você desenvolva com consciência, responsabilidade e de maneira elevada. Primeiro sintoma: mudança repentina de humor. Sabe quando do nada te dá uma vontade de chorar ou te dá um medo que você não sabe de onde vem, uma vontade de rir, uma sensação de amor, de abraço? É lógico que é importante você estar atenta para ver se não é uma projeção. Às vezes é uma projeção da nossa mente, às vezes algum pensamento te engatilhou, aconteceu alguma coisa, mas às vezes não tem um sintoma aparente, não tem um motivo aparente. Por isso que é importante ter consciência e autoconhecimento para você perceber se essa mudança repentina tem motivos ou não. Se ela não tem motivo, se é repentino, não tem um gatilho, é um sintoma de mediunidade. Sintoma número 2. Sabe quando você sente o que o outro sente? Eu lembro que quando eu comecei a atender com as terapias holísticas, com o Theta Healing, com a terapia multidimensional, eu podia sentir o que o outro estava sentindo. Questões emocionais, mas também questões físicas. Como, por exemplo, se a pessoa que eu estava atendendo estava com dor de cabeça, eu também sentia aquela dor de cabeça. Ou sabe quando alguém te conta algo e parece que você viveu aquilo, pois você sente o que o outro está sentindo? Então, isso de você sentir o que o outro sente também é um sintoma, mas é muito importante você aprender a ter autonomia e conhecimento para você entender o que é do outro, o que é meu e eu não preciso sentir a dor do outro, eu não preciso pegar aquilo para mim. Então, o desenvolvimento mediúnico com consciência vai te ajudar a ter a mediunidade empata, regulada, livre da necessidade de se conectar tão fortemente com esse sentir, conectando com o que o outro está sentindo, pegando para você. Você aprende a ter autonomia e não mais captar essas sensações para você, porque você não precisa pegar a dor de cabeça do outro, não precisa pegar a tristeza do outro. Então é muito importante você desenvolver a sua mediunidade para você ter autonomia.
Sintoma número 3. Sabe quando você está ouvindo aquela pessoa falar e você sente alguma coisa dentro de você te fala que aquilo que a pessoa está falando é mentira, e aí passa alguns dias, você descobre que realmente aquilo que a pessoa falou não era verdade. E aí a gente já entra no quarto sintoma, quando você tem pressentimentos, premonições, quando você pensa que algo vai acontecer e acontece, quando você tem algum sentimento de que algo vai acontecer e acontece, quando você sonha algo e aí passa alguns dias, aquele sonho se materializa. Então, pressentimentos e premonições constantes também são sintomas de mediunidade. Um outro sintoma de mediunidade é a intuição. Sabe quando a sua intuição ela tá muito clara? É muito fácil para você identificá-la, é muito fácil para você perceber a sua intuição, ela é muito certeira, ela é precisa. Todos nós, seres humanos, seres espirituais, temos a intuição. Mas quando a sua mediunidade ela tá aflorada, isso é muito claro para você. Para você identificar a sua intuição, você precisa estar presente e atenta. Porém, alguns estão com esse sentido muito mais aguçado. E aí, até aqui você já se identificou com algum sintoma? Eu já perdi a conta aqui de quantos eu já falei, mas vamos seguir em frente que eu vou trazer mais alguns sintomas e veja se você se identifica. Você já deve ter ouvido o termo esponja energética e isso me causa até arrepios. Inclusive, eu já tenho até um vídeo aqui no meu canal do YouTube explicando e falando mais sobre como você para de ser esponja energética. Bem, para quem não conhece o termo, é quando você vai num lugar e você sente que a sua energia está sendo sugada. Ou quando você encontra uma pessoa, você está lá conversando com alguma pessoa e você sente que a sua energia está sendo sugada, está sendo drenada. Então, quando você vai para lugares cheios, você chega em casa, parece que a sua energia está esgotada, acabada, que você precisa ficar um mês lá no Monte Tibé, sozinha, meditando para recuperar as suas energias. Então, é quando você sente que você está drenando as energias do lugar, das pessoas. Então, é importante você aprender a lidar com as energias, a respeitar os seus limites. Autoconhecimento é uma parte primordial para que você pare de ser esponja e seja filtro. Se você se sente muito cansada, você dorme e quando você acorda você já está cansada, você já está drenada, está exausta. É um sinal que você também não está sabendo lidar com as energias, com o externo e também é um sintoma de mediunidade aflorada. Um outro sintoma, veja se isso acontece com você. Sabe quando você está falando com uma amiga sua e de repente você fala uma frase que você não sabe de onde surgiu, que você pensa assim, nossa, eu falei isso? Eu nunca falaria isso, isso não é um costume meu, eu não diariamente eu não falaria isso, sabe? Quando você também tá lá escrevendo e de repente você fala, nossa, que inspiração, nem parece que fui eu. Desenhos também acontecem isso. Isso são sinais de canalização e são sintomas de mediunidade. Um outro sinal que é muito comum, por sinal, são os sonhos vívidos, os sonhos lúcidos, que são projeções astrais. Sabe quando você tem um sonho e você lembra de tudo que aconteceu naquele sonho? Parece que aquele sonho era realidade, né? E era mesmo. Você lembra com quem você estava, qual foi a conversa, onde você estava. Era um sonho muito vívido, muito lúcido. Isso também acontece bastante com quem está aí no despertar mediúnico. Um outro sintoma é quando você sente o seu corpo gelado, você sente calafrios, de repente vem um arrepio
né? E você não sabe de onde veio esse arrepio, não tem um porquê dessas sensações. Isso acontece muito comigo quando eu estou em sessões de terapia energética. Por exemplo, eu estou com uma cliente onde a cliente acessou uma limpeza muito profunda, ou quando um ancestral se aproxima na hora da sessão, ou quando o mentor da pessoa quer passar uma mensagem, né? Então, o mentor está ali querendo passar uma mensagem para o cliente, me vem essa sensação de gelo, um arrepio na alma. Então, esses arrepios, esses calafrios, essa sensação gelada também é um sintoma de mediunidade. Um outro sintoma que está muito relacionado à mediunidade olfativa é quando você sente um cheiro do nada. Então, por exemplo, você está num lugar e de repente você sente um cheiro de cigarro, de charuto, de fumaça, de cachimbo, mas não tem ninguém ali fumando, não tem ninguém com charuto. Tem algumas pessoas que sentem cheiro de perfume, de flores. Quando eu era pequena, eu sentia o cheiro da minha avó, que já havia feito a passagem, então eu sentia o cheiro do perfume dela passando pela minha casa. Inclusive, né, como eu falei anteriormente, isso vem da mediunidade olfativa. E aí também ouvir barulhos. Por exemplo, você escuta passos, algo sendo arrastado, você escuta vozes, músicas, e não tem de onde estar vindo esses sons, não está acontecendo aqui no plano físico, isso também vem de uma mediunidade, que é a mediunidade auditiva. Esse sintoma que eu vou trazer aqui para vocês, ele também é muito comum, e se você passa por ele, é muito importante você desenvolver a sua mediunidade, porque é um sinal que a sua mediunidade está desregulada. Então, se você tem a sensação de ter alguém te observando, uma sensação de estar sendo perseguido, então você está andando e parece que tem alguém atrás de você, você olha, não tem nada. Então, quando você está na sua casa e parece que tem alguém te observando e não tem ninguém. Ou também quando você está na sua casa e parece que passa um vulto, assim, que não tem sentido. Então, esse também é um sintoma. E eu vou trazer agora o último sintoma, que esse aqui é um sintoma muito forte e muito comum de acontecer. Ele vem justamente trazendo para você uma necessidade de você olhar para dentro. Sabe quando você tem aquela sensação de vazio, sensação de não ser pertencente, que está te faltando algo, quando você sente que você não se encaixa, né? Parece que eu estou desencaixada no mundo, que eu sou diferente, ou também uma sensação de angústia sem explicação. É um sinal que o seu espírito está pedindo para você ouvi-lo. É um chamado da sua alma, do seu espírito, para que você se alinhe com ele, escute-o. E isso é possível quando você entende que a sua mediunidade é, antes de tudo, sobre ouvir os direcionamentos do seu próprio espírito. É fazer esse alinhamento. E aí, quantos desses que eu te falei você se reconheceu? Existem inúmeras maneiras de você desenvolver a mediunidade com segurança que não seja relacionado com religiões. Eu, por muito tempo, adiei de desenvolver a minha mediunidade por não me sentir encaixada e por não me conectar com religiões. Então, eu sei que é possível desenvolver a mediunidade com consciência, de maneira elevada, sem vínculos. E eu quero te ajudar nesse processo de desenvolvimento mediúnico e te ajudar nesse despertar e nesse caminho de conexão espiritual. As inscrições da Jornada Despertar Mediúnico já estão abertas. E eu aguardo você no próximo vídeo, que será sobre clarividência na jornada evolutiva. Gratidão.